Vamos discutir um pouco sobre a epidemiologia, o cenário atual e as perspectivas sobre essa infecção por esse novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Esse vírus surge na região central da China, numa cidade chamada Wuhan. Inicialmente, ele foi relacionado a um mercado de vendas de animais vivos e frutos do mar. Isso foi tão importante que o mercado foi fechado em 1º de janeiro. Os primeiros casos começam a acontecer em dezembro de 2019. Os serviços de saúde daquela região começam a receber pacientes com pneumonias graves. E esse elo, a maior parte desses pacientes iniciais eram trabalhadores desse mercado, e esse elo epidemiológico levou, inclusive, ao fechamento desse mercado. Bom, esses trabalhadores transmitiram o vírus para os seus familiares e os seus familiares para os seus conhecidos, amigos, e isso levou a uma das mais importantes pandemias da nossa história. Realmente é uma situação extremamente séria a que estamos vivendo, como todos vocês certamente têm sentido essa situação. Bom, o vírus se espalha na China, em toda a Ásia, e a partir do final de janeiro, começo de fevereiro, vai para a Europa. E lá em fevereiro começam os primeiros casos na Itália. O vírus se expande muito, principalmente na região norte da Itália. As infecções crescem bastante nessas regiões, e isso teve uma importância muito grande para o Brasil. Vejam que estávamos em fevereiro, época de férias, carnaval, muitos brasileiros estavam na Itália, muitos italianos vieram aqui para o Brasil e depois os brasileiros retornaram pós-carnaval, e isso teve um impacto muito importante. O nosso primeiro caso brasileiro foi aqui em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, na terça-feira de carnaval, foi noticiado na quarta-feira de cinzas, e aí rapidamente o número de casos se expandiu. O Brasil é um país continental e essa epidemia se alastrou e ela continua circulando em várias ondas que vão acontecendo. Chega o vírus em cidades que não passaram ainda por essa situação, rapidamente a epidemia se expande nessa região e esse é um grande problema. Então, esse é o primeiro conceito que é muito importante. Nós vamos conviver com essa epidemia, trazendo a situação para o Brasil, ainda por um longo tempo. A gente esperava, alguns meses atrás, que eventualmente, a partir de uma determinada data, abririam-se as cortinas e acabaria essa situação. Não é verdade. A gente continuará tendo casos, mesmo com, atualmente, nas cidades onde o vírus se expandiu bastante, como São Paulo. Hoje já temos uma certa diminuição do número de casos, número de internações e de mortes. Entretanto, ainda o número de casos permanece bastante elevado. E isso acontecerá, continuará acontecendo durante um longo período, até que tenhamos uma vacina realmente eficiente, que nós não sabemos ainda quanto tempo chegará na nossa prática, ou mesmo um número grande de pessoas com a infecção, que poderia levar a uma certa imunidade num grupo populacional, chamada de imunidade coletiva, na qual você teria maior dificuldade do vírus ser transmitido. Durante todo esse período, nós aprendemos muito sobre essa doença. Inicialmente, tínhamos utilizávamos protocolos e as próprias orientações que vinham lá da China, mas rapidamente a nossa experiência foi crescendo aqui no Brasil, também aproveitando a experiência de muitos países europeus,
dos Estados Unidos, onde a epidemia também continua crescendo, né, em muitos estados americanos, e isso nos ajudou, né, nos nossos protocolos, nos hospitais brasileiros, para que a gente conseguisse entender melhor e ter uma boa recuperação dos doentes. Hoje sabemos que essa doença ela vai muito além de uma pneumonia, inicialmente considerada uma doença pulmonar. Não é verdade, né? A Covid é uma doença sistêmica. Ela acomete diversos órgãos, entre eles, de forma muito importante, o coração. Os pulmões, obviamente, é o sinal inicial, né? Principalmente pela falta de ar progressiva. Alguns pacientes até têm dificuldade em relação a essa questão da falta de ar, que é a chamada dispneia silenciosa, que o indivíduo só tem a falta de ar quando ele realiza alguns movimentos um pouco mais importantes. E porque isso é um quadro lento e progressivo que vai acometendo os pulmões. Mas o coração, outro sistema muito importante acometido é o sistema nervoso. Cerca de metade dos pacientes com a infecção por esse novo coronavírus, aquelas evoluções um pouco mais graves, tem acometimento de sistema nervoso. A dor de cabeça muito intensa é um sinal importante, né, dessa infecção, muitas vezes associada a febre, mal-estar. E uma outra característica que nós também aprendemos com essa doença é a alteração do paladar e a alteração do olfato. Né? São duas características importantes mostrando, né, exatamente o envolvimento do sistema nervoso nessa infecção. Alguns casos evoluem até como um quadro de uma encefalite, um processo inflamatório do cérebro relacionado ao vírus. Mas também aprendemos que muitos dos doentes, né, que principalmente aqueles que internam e vão para a unidade de terapia intensiva, que na verdade é uma minoria, né? Cerca de 80%, 85% das pessoas que adquirem o vírus evoluem muito bem, não precisam de internação e se recuperam muito bem dessa infecção. Entretanto, cerca de 10% a 15% precisam ser internados, especialmente em enfermarias, e 5% vão para a unidade de terapia intensiva. Só que quando você vê a transmissão do vírus, que é muito rápida, você tem uma grande população acometida, muitos pacientes requerem unidade de terapia intensiva proporcionalmente. E é esse o grande problema. Muitos dos nossos hospitais, há 2, 3 meses atrás, se adaptaram, criaram novos leitos de UTI, houve muita dificuldade de insumos hospitalares, inclusive compra de respiradores, enfim, teve toda uma dificuldade para que realmente fosse organizado todo o sistema de saúde para atender esses pacientes. E graças ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente conseguiu dar uma resposta adequada a essa situação. Vocês vejam aqui em São Paulo, né, todos os pacientes conseguiram ser adequadamente tratados. Aqui no nosso hospital, o Hospital São Paulo, também da mesma forma, né, todos os pacientes foram atendidos com segurança, com dignidade, na tentativa de que realmente eles pudessem retornar à sua vida normal posteriormente. Enfim, é uma doença que tem esse caráter sistêmico. Infelizmente, até o momento, nós não temos nenhuma medicação específica contra o vírus que se mostrou efetiva. Nenhuma dos tratamentos atuais são efetivos contra o vírus. Entretanto, a gente conseguiu controlar as doenças mais graves, aprendemos a tratar a doença mais grave de uma forma mais efetiva, né? Dando boas condições de suporte em terapia intensiva, ventilação mecânica adequada, aprendemos muito com essa doença, uso de drogas anti-inflamatórias, a exemplo de corticosteroides, né, para evitar um processo que ocorre na doença de uma inflamação grave, né, que você libera muitas substâncias pró-inflamatórias que levam a um processo inflamatório sistêmico sério. Então, drogas que funcionam para diminuir essa reação inflamatória e, principalmente, medicações que podem alterar
também a coagulação. Muitos desses pacientes evoluem com chamados fenômenos tromboembólicos. São pequenas embolizações pulmonares e mesmo sistêmicas que levam a tromboses, né? E isso aumenta, quando isso ocorre no pulmão, aumenta muito a dificuldade de ventilação, esses indivíduos ficam com oxigênio muito baixo e precisam de um suporte maior. Então, apesar de não termos ainda nenhuma medicação efetiva diretamente contra o vírus, nós conseguimos tratar muito melhor esses pacientes e aprendemos a tratar adequadamente esses pacientes. Também tivemos um avanço grande em métodos diagnósticos, né? Hoje testamos mais, precisamos de testes em maior quantidade, de insumos, para responder a essa situação pandêmica. Então, hoje também já conhecemos melhor o exame que é o chamado de reação em cadeia de polimerase, né? Que você colhe o vírus, né, através de um cotonetezinho, né, que a gente chama de suave, que você introduz através da narina, colhe lá de uma secreção mais profunda da região chamada nasofaringe, colhe também lá dessa região através da boca, e com isso, né, você consegue identificar aqueles indivíduos que tenham realmente a infecção. Esse exame é um exame muito importante para o diagnóstico da infecção aguda, e ele é melhor colhido entre o terceiro e o sétimo dia. Quando você colhe nesse período, a sensibilidade, a chance dele vir positivo é maior durante esse período. Ou mesmo os exames sorológicos, que são exames que não servem para esse diagnóstico da infecção aguda, e sim para conhecer os aspectos epidemiológicos das doenças. Por quê? Porque a sorologia ela vai ficar positiva depois de um período, em geral em torno da terceira semana. A partir da segunda, terceira semana, ele torna-se positivo. Então, é um exame muito mais de você avaliar o histórico, a exposição anterior, do que o diagnóstico da infecção. Hoje, a ideia aqui, né, também da gente entender um pouco, nesse período que já as infecções têm diminuído, o número de mortes tem diminuído, as taxas de ocupação dos nossos hospitais aqui em São Paulo, principalmente, têm reduzido, a gente também agora tem um novo desafio, né, que é a retomada aos poucos das nossas atividades. Então, isso é muito importante, né? Uma outra questão importante é a utilização de máscaras, porque a máscara bloqueia a saída dessa secreção e também impede, né, que essas gotículas cheguem no seu nariz, cheguem na boca. Então, a utilização de máscara é essencial, né? Então, uma preocupação muitas vezes com restaurantes, lugares de aglomeração, que você tira a máscara e fica conversando. Então, realmente, isso ainda é uma situação, nessa situação de pandemia, isso não é adequado. Então, sempre pensar no distanciamento social, como nós já conversamos, estar em ambientes arejados, muito importante, utilização de máscara e também outra forma, porque é uma doença também transmitida por contato. Fazer a higiene das mãos em todo momento que você tocar em superfícies possivelmente que outras pessoas toquem, contaminadas, sempre lavar bem as mãos, ter um frasquinho de álcool gel, utilizar com frequência para realmente fazer a correta higiene das mãos frequentemente. O que temos de perspectivas, né? Além dessas questões importantes de medidas de prevenção, e ainda temos enormes desafios, né, em relação ao início de outras atividades, como as atividades escolares. A gente precisa preparar esses ambientes com muita segurança, né? As escolas, claro que nós temos uma série de deficiências, mas a gente precisa começar isso. Precisamos preparar os ambientes escolares para ter uma maior segurança, para que realmente os nossos filhos, os alunos, tenham segurança nesses ambientes, garantindo, né, essas questões básicas de higiene das mãos, utilização de máscara, distanciamento e, principalmente, que esses ambientes sejam bem arejados, impedindo a transmissão do vírus, ou pelo menos diminuindo essa transmissão. Vacinas, né? Então, como medidas de prevenção, importante,
Vamos ter uma vacina rapidamente? Provavelmente isso vai demorar, né? Porque, óbvio, nós temos uma população no Brasil de 218 milhões de habitantes, grandes centros urbanos, você tem uma dificuldade operacional enorme, a fabricação das vacinas, transferências de tecnologia, compra dessas vacinas, enfim, tem todo um processo, mas principalmente a gente passar nesses testes e saber se essas vacinas realmente elas são efetivas. Temos 3 vacinas hoje em testes aqui no Brasil, né? Entre elas, algumas já têm se mostrado bastante seguras e eficientes, elas conseguem produzir anticorpos em quantidade adequada, muitas aqui em teste, aqui na Escola Paulista de Medicina temos uma vacina em teste, né, pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, a vacina de Oxford, e ótimo que tenhamos novas vacinas, outras vacinas, Butantan está testando, outros centros estão testando vacinas, e ótimo que a gente tenha várias vacinas sendo testadas. Provavelmente a gente, inclusive nessas vacinas, talvez não seja uma vacina, e sim tenhamos várias vacinas que se adaptem melhor em relação à idade, alguma outra doença de base pode ter uma resposta melhor. Então elas são complementares, né? Não estamos em busca de uma vacina, e sim de vacinas que sejam eficientes, porque elas podem se complementar. Então é muito importante, né, que hoje, né, a gente acredite muito na ciência, nas informações corretas. Não temos nenhuma medicação milagrosa, como isso aparece aí na mídia, distribuição de remédios sem critério. Muito cuidado com isso. Muitas vezes são medicamentos que podem ter efeitos colaterais muito graves. A vacina é uma promessa muito importante, mas nós não devemos, né, parar a sociedade aguardando a vacina. A gente tem que ir aos poucos e voltando a situação, a essa mudança, essa nova realidade, com condições seguras e adaptando o nosso ambiente para essa situação. Porque esse surto não desaparecerá, essa epidemia, essa pandemia não desaparecerá a curto prazo. Ainda continuaremos tendo casos e a vacina, óbvio, ela vai ser um aliado importante, mas as outras medidas não deixarão de existir. É uma nova situação e, principalmente, uma mudança de comportamento individual. Não adianta a gente só ter medidas governamentais se você não segue, não tem uma consciência, né, sobre essas medidas de prevenção e que você tem que aplicá-las no seu dia a dia.